seja bem-vindo a mais uma temporada do Altos Papos Podcast. Eu sou a Viviane Bianchi. E eu sou o pastor Samuel da Cunha. Tamo junto, hein? Toda semana nós teremos um episódio novo dessa nova temporada do Altos Papos Podcast e vai ser bom demais, né, Vivi? E hoje, para estrear esse programa, a gente está com convidados especialíssimos, a pastora Cristina Galvão e o pastor Laércio Galvão. Sejam bem-vindos, pastor Laércio Galvão, pastora Cristina. Queremos dizer que é uma honra, viu? Uma alegria pra gente estrear essa nova temporada, né, com vocês. Para nós realmente é uma satisfação. Fiquem à vontade. Muito obrigado, Samuel, Vivi. É um prazer estarmos aqui nesse primeiro programa aqui, né, dessa nova temporada. Eu espero que nós tenhamos aqui um tempo muito edificante, não só para nós, mas para aqueles que estiverem nos acompanhando aí. Verdade, estou muito feliz, muito honrada pelo convite, viu? Estar aqui com vocês. Espero que seja uma bênção esses momentos. Com certeza, vai ser sim, vai ser muito bom. A gente espera a sua participação também, então escreve nos comentários se tiver alguma dúvida, a gente vai depois responder todo mundo também, então faz a sua participação. Já deixa o like e já faz o seu comentário nos comentários do YouTube também. Eu gostaria de saber primeiro, né? Vamos já começar um pouquinho da história do pastor Laércio, da pastora Cristina. A gente já conhece já há muitos anos, mas é bom para quem não conhece ainda quem são os pastores Laércio e a pastora Cristina. Vocês já nasceram cristãos? Conta um pouquinho para a gente essa história. Bom, nós não nascemos cristãos, né? Foi um processo. Nós casamos muito jovens, né? Como o Laércio sempre costuma dizer. Acabamos colocando o boi na frente da carroça. A carroça na frente do boi. Verdade. É que o boi normalmente já está lá, né? Mas tudo bem. Verdade. Bom, eu sei que nós, por sermos muito jovens, eu com 17 e ele com 19, acabamos, né, nos enrolando. Aí eu fiquei grávida e nós acabamos casando precipitadamente. E foram anos de muita luta, né? Não recomenda, né? Não. Nessa idade. Não façam isso. Tenham tempo, Porque sabe? às vezes a pessoa vê assim, nossa, eles casaram tão bem, tem uma família, né? Então casaram jovem, eu vou casar também. Vamos lá. Não é assim, né? Não siga esse exemplo. Não é um exemplo bom a ser seguido. Porque você acaba sofrendo muito, você acaba tirando etapas da sua vida. Queima etapas importantes da sua vida, do seu amadurecimento. E você acaba se machucando muito e machucando o cônjuge, machucando os filhos, porque eu vou falar que os filhos também são sobreviventes desses relacionamentos assim, precipitados. Eu acho que meus filhos foram sobreviventes. E aí eu sei que nós dois, né, naquela luta, 7 anos, tentando ali... tentando ter uma vida normal, mas era impossível. Ele imaturo, eu também. Nós só nos machucávamos, né? E nós, sinceramente, eu pensava assim, eu acho que eu vou ficar mais um tempo e depois eu vou acabar com esse casamento. Quero desistir. Sinceramente, eu pensava em desistir. E já tinha os 3 filhos? Já os 3. Não, o pior é que eu parecia um coelho. Né? Eu lavava as orbas dele e eu ficava grávida. Era uma coisa impressionante. Não podia nem olhar quando eu lavava. Se bobeasse, eu teria o 4º, 5º, sei lá. E aí eu sei que nós dois, né, naquela luta, né, querido? E a minha sogra, meus cunhados começaram a ir numa igreja. E eu comecei a ver... Uma igreja cristã. Isso, uma igreja cristã. Eu vim de origem católica, ele também, mas não tinha um entendimento do que era Jesus, né? Eu até falava para os outros que eu era cristã, mas, na verdade, eu não sabia nem o significado disso. Tem gente que fala assim, eu vejo famosos falando toda a honra e toda a glória a Deus, eles não têm ideia o que é isso. Não, eu era assim também. Eu falava, não, eu sou cristã, mas depois que eu vim a descobrir Jesus, que aí eu entendi o verdadeiro significado de ser cristão, né? E aí eu sei que nós dois, eu comecei a observar, né, a família do meu esposo, que era uma família assim, meio problemática, sabe? Só a dele, né? Só dele! Olha, nem público ela poupa a minha família. Mas as famílias quase não são problemáticas, pastor. Isso que é interessante. Eu só olhava os defeitos dele. Para mim, o meu problema era ele. Ele tinha todos os defeitos do mundo, eu era boazinha, perfeita. Santinha, perfeita. A minha família também, maravilhosa.
Mas é verdade, num relacionamento, você acha que o problema é o outro, você nunca se enxerga. E foi interessante nisso, né, que quando eu aceitei o convite de ir numa igreja, a primeira vez que eu fui numa igreja evangélica, eu nunca tinha ido. Aliás, eu tinha até preconceito, porque eu achava que os evangélicos, né, os crentes, na minha época era crente, eram pessoas assim felizes, porque elas usavam cabelo comprido, usavam saia comprida. Que tinha que seguir umas regras. Umas regras muito rígidas. Eu falava, meu Deus, parece que esse povo não vive. Olha o preconceito e, né, a concepção que eu tinha. Todos nós, antes de ir para uma igreja ou conhecer mesmo Jesus, a gente geralmente tem o preconceito é o primeiro... esse tipo de entendimento. E aí eu sei que eu quis ir para a igreja, né, porque eu comecei a notar a transformação das pessoas. Isso eu acho interessante. Muita gente fala que é cristão, mas a vida não mudou. Não transforma, né? Não transforma. Aí você ficava olhando assim, você fala, uai, mas para ser crente assim, não quero. eu prefiro eu acho que sabe? O nosso preconceito vem mais daí também, aí, né? A pessoa se diz crente, mas faz isso? Como assim, né? Para ser crente assim, eu não quero. Eu tinha alguns maus exemplos também. Mas eu comecei a notar uma transformação na vida dos meus cunhados, né? Da vida da família. Eu falei, nossa, há um poder lá diferente. E eu quis levá-lo, né? E eu falei assim, eu vou levar meu marido. Ele tá precisando. Isso que eu tô ouvindo aqui não é pra mim, é pra ele. É pra ele. Nossa, eu vou levar. Os irmãos dele estão mudando, eu acho que ele vai mudar também. Aliás, nós fomos os últimos a irem, né? A pertencer lá, assim, conhecer a igreja. E foi muito interessante, porque quando eu cheguei lá na presença de Jesus, né? Quando eu comecei a ouvir, eu lembro até hoje que foi num lugar muito simples, né? E o pastor falou assim, mas que religião é essa que não muda a vida das pessoas? Eu falei, é verdade. Eu me incluo nisso, né? Falo que sou cristã e não mudou nada a minha vida. Aí eu sei que nós fomos, eu fui muito impactada logo no primeiro dia. Impressionante. Eu senti assim uma presença. Outra coisa, eu vi aqueles jovens louvando, cantando, dançando. Foi totalmente diferente do que eu tinha na minha cabeça. Aquele preconceito foi caindo. Isso foi caindo mesmo. Eu falei, nossa, que pessoas felizes. E que pessoas bonitas. Eram pessoas jovens, bonitas. Alegres. Alegres. Usavam calça comprida. Que nem... Eu falei, puxa vida. E os louvores eram orações que eu queria fazer a Deus e não sabia. Então, eu ficava ouvindo os louvores e aquilo assim, eu me quebrantava. Porque eu falava, puxa, é isso que eu gostaria de falar para Deus e não sabia. É assim que a gente conversa, né? Porque tem algumas igrejas, né? Não vou citar aqui, que elas ensinam a gente a ter um distanciamento, né? A ter uma regra, assim, repetir. Não ter um relacionamento íntimo mesmo com Deus. E quando eu vim também foi isso que eu senti, né? Que a gente pode ter um relacionamento, a gente tá disponível ali, mas a gente tem um pouco... aprendeu a ter essa distância, né? Mas tá disponível. É uma religiosidade, né? Que é implantada no nosso coração, né? E aí eu sei que nós dois começamos aí, né, querido? E aí eu comecei a me enxergar, que até então eu só enxergava ele. Era só ele que era ruim. Né? Os problemas dele, a família dele, né? E aí eu comecei a me enxergar e eu notei que eu precisava mudar também, né? E foi impressionante, gente, quando nós fomos... Ele mudou muito, sabe? As palavras dele, eu ficava observando, né? Eu falava, nossa... Ele começou a mudar primeiro? Ele começou a mudar primeiro? Ele foi muito impactado. Eu sou mais flexível. Muito. Eu tava vendo. Inclusive, flexibilidade é uma marca. Uma marca do pastor. A flexibilidade. Não, mas é interessante. Num relacionamento... É ali que você realmente mostra quem você é. E é ali que você vai mostrar a sua transformação também. O primeiro a ver a mudança vai ser o cônjuge, né? Eu gostei de uma vez que você falou que aquele que muda é aquele que é mais inteligente. O que tem que mudar primeiro é o mais inteligente. Porque às vezes eu tenho amigas que elas falam, por que tem que ser eu para mudar? Por que tem que ser eu? Eu ficava pensando, mas o que eu vou falar para ela, né? Porque ele não tá com os olhos abertos ainda para isso. Para ele não é um problema. Então, aí como é que eu vou falar isso para ela, né? Eu falei, a parte mais inteligente é porque quem percebeu o problema. Isso. Então, é a parte mais inteligente, tem que mudar primeiro.
Eu aceito isso. E eu sei que ele mudou muito e ele começou a falar, ele começou a ler. Não, ele comia a Bíblia, para falar a verdade. Ele ficava sentado lendo aquela Bíblia. E eu também, como eu tinha filhos pequenos, era mais difícil. Mas eu também, todo o tempo que eu tinha, eu lia a Bíblia muito, sabe? Mas ele aprendeu rápido e ele falava coisas bonitas. E eu falava, nossa, de onde está saindo tanta coisa? Foi inspirado. Aí eu comecei, aí nossa vida começou realmente a mudar, né? Lógico, a princípio não. Às vezes nós, antes de sair da igreja, isso eu falo que é uma luta espiritual, nós brigávamos, né? Antes de ir para a igreja. Antes de ir para a igreja, sim. Uma coisa boba. Quebrava um pau nós dois. Hoje a gente tem essa visão de que é espiritual. E às vezes antes não tinha, né? Muita coisa, muita briga. Eu vejo e falo, gente... Briga ou desânimo. Então, às vezes as pessoas falam, na hora de ir para a igreja, meu Deus, eu tô com desânimo, que canseira. Não vou. Pronto, é tudo que o diabo quer. Por quê? Nós dois brigávamos. Aí eu falava assim para ele, tá adiantando ir na igreja? Ele falava assim, nada, eu não sei, mas eu vou. Aí eu, para não ficar para trás... Tá vendo? Eu não sei, mas eu vou. Eu vou. Indo. E eu, para não ficar para trás, né? Eu falei assim, não vou ficar para trás também. Eu vou também. Aí ia lá, nós dois, brincando. Eu sem olhar para a cara dele. Ficava ali, sentava do lado do outro, nem olhava. Nem olhava. Não quero nem que me encosta. É bom falar sobre isso, Cris, porque às vezes tem casais que acham assim, tá brigando, então não é para eu ir. Já que tá pior, porque parece que piora, né? Comigo foi assim também. Verdade. No começo parecia que tava piorando. Às vezes meu marido falava, ouvi, acho que isso não tá dando certo, não. Vamos parar aí. Tá piorando. Vamos desistir. Mas eu falei, não, vamos firme. Foi. E foi aí que nós dois... Aí eu chegava lá na igreja, o pastor falava tudo que estava acontecendo na minha vida, na nossa vida. Eu falava, não é possível, minha sogra deve estar contando. Alguém contou. Eu olhava para minha sogra, ela está contando ela é a delatora. Tudo. O Serginho perguntava para mim se eu estava falando com os pastores. Você falou alguma coisa pro pastor? Porque sempre ele vinha, as primeiras vezes que ele vinha, era para ele o negócio. Você falou com o pastor alguma coisa, né? Eu falei, que jeito, não falei. Não, mas parecia que era para mim, que ele tinha pregado tudo para mim. Aí eu voltava, sabe, envergonhada, né? Aí procurava conversar, nossa, né? A pregação foi boa, não sei o quê. E aí eu sei que nós fomos construindo e depois eu comecei a vender ele para as minhas amigas, né? Explica isso aí, Cris. Como é que é? Vamos colocar o corte. Comecei a vender o marido. Já prepara o corte, produção. Pastora vende o marido. Não, eu trabalhava num local onde tinha muitas mulheres, né? Eu trabalhava com 60 mulheres. Trabalhava na central telefônica. E aí elas começavam a contar que estava com problema e eu falava, tem solução. Olha aí. Já sei. Olha, você quer... Eu e meu marido vamos lá para dar estudo. Meu marido vai dar estudo para você. E a gente vai conhecer Jesus. Você vai ver que sua vida vai se transformar. Olha, muitas Isso, quanto tempo de convertido vocês tinham? Que você já estava... 6 meses. Olha que 6 meses eu já... Ele comia a Bíblia, né, com farofa. Gente, não é literalmente, não. É de ler muito, né? Eu lia também, eu gostava. Só que eu não tinha tanta dedicação por conta das crianças. Ou eu dedicava aos filhos, ou eu... Né? E aí eu sei que nós começamos a ir na casa das pessoas e levava o evangelho. Eu ganhei algumas meninas do meu serviço, né, para Cristo. A minha vizinha, que está até hoje com a gente, a Dalva. A Dalvinha. Né, eu também ficava caçando as vizinhas lá. Eu caçava, né? A família, graças a Deus, também todos se converteram. A minha mãe, a princípio, que achava que ele era o bodão, né? A minha mãe falava assim, depois virou uma ovelha dele e falava assim, vai visitar tal pessoa. Ela começou a vender ele também. Ela começou a vender ele também. E era interessante que nós íamos na casa de uma senhora, né, que o marido dela era alcoólatra, e era assim, ficava eu, ela e o marido, e eu deixava 6 crianças, porque ela tinha 3, eu também, as crianças ficavam lá, delegada ao Espírito Santo, porque... Ficava nós 3 ali, né? Ele dormindo e eu e ela ouvindo ele falar.
E eu ficava assim, nossa, cada palavra bonita. O marido dela ficava dormindo. Dormindo, porque ele era alcoólatra. Ah. E aí eu ficava pensando, puxa, tinha que ter mais gente para ouvir ele falar isso. Olha quanta palavra bonita. Porque ele estudava, gente. Ele estudava para falar para eu. Mergulhava mesmo na palavra. Para mim, para aquele rapaz que estava lá, que ele dormia metade do estudo. E para a esposa dele, sabe? Então eu e ela só que prestava atenção. E ele estudava e passava tanta Bíblia. E eu ficava admirada, né? Eu falava, puxa vida. A dedicação era grande, mesmo sabendo ali que eram poucas pessoas, mas mesmo assim a vontade era grande. A vontade de falar de Jesus, né? Então foi assim. E foi dali que a gente começou a querer mesmo trabalhar para o Senhor. Nunca tivemos a pretensão de ser pastor, nada disso, né? Nunca passou pela nossa cabeça. Vocês foram sendo pastores antes de... Antes, porque a gente já pregava, já levava as pessoas, os parentes, né? E quando a gente está nesse primeiro amor, é importante a gente falar, porque muitos não cristãos, né, estão assistindo a gente. E eu achava que as minhas amigas me chamavam para ir na igreja porque elas iam ter algum privilégio levando um visitante, né? Então eu pensava, ela quer para poder se dar bem com o pastor, para poder sair bem na fita, né? Uhum. Eu pensava, tá bom, eu vou para ela poder sair bem na fita com o pastor dela. E eu não entendia que é porque é tão bom que a gente quer que as outras pessoas venham também. Por isso que tem tanto crente aí que você acha que é chato te chamando, né? E é porque é muito bom, a gente quer que as pessoas saibam disso também. Verdade. E... Como Jesus falou, né, que conhecereis a verdade vos libertará. E foi isso que aconteceu conosco. Nós conhecemos a Jesus, as palavras e o ensinamento dele, e ele realmente operou um livramento na minha alma, na alma dele, né? Ele foi mudando, aí a pastora foi mudando também, foi entendendo que eram os dois que tinham que... Os dois, gente. Deixa eu falar um pouco. Agora vamos lá, pastor. A visão da pastora ela Cristina. estava te vendendo, calma. Ela estava fazendo a propaganda. Vocês que estão nos acompanhando já percebeu que quem se desgastou mais no relacionamento fui eu. Eu tinha cabelo, era um rapaz mais jovem, a vida me judiou bastante. Gente, a percepção dela, vocês perceberam, Samuel, de que ela disse que o problema era eu, né? O homem pensa diferente quando chega com Cristo, a Cristo. De fato, o problema era eu, no sentido de não ter o caminho, não saber para onde conduzir a família e se autoconduzir nessa vida como exemplo para a esposa e para os filhos. Como nós casamos muito novos, isso me incomodava muito. Quando veio a mensagem do Evangelho para mim, me foi uma luz, um norte, aonde eu comecei a direcionar a minha vida para dentro desse propósito que Deus tem para realizar na vida de todos nós. Sim, todos aqueles que Deus fida. Foi assim, desenvolve um propósito na nossa vida. E isso foi muito rápido na minha vida. Foi assim, uma guinada, uma conversão radical. Eu, como ela disse, lia bastante a palavra, estudava bastante. E minha vida começou a mudar, e aqui fica o conselho de dentro para fora, não é amoldado por costume A, B ou C, orientação de pastor B ou A, nada disso. Era Bíblia, oração, nós emergimos de fato nesse novo estilo de vida. E graças a Deus, Deus tem nos trazido até aqui. Uma coisa que você está tocando, e a Cristina também, né, disse, me parece que nessa época da tua conversão, na minha também foi semelhante, a gente ia para a Bíblia, porque a gente não tinha também, às vezes, tantos recursos como se tem hoje, e a gente ia mergulhar na palavra, a gente passava horas lendo a Bíblia, se alimentando da palavra. Talvez isso também fez muito sentido, né? Foi o que te deu condições de se fortalecer para continuar a sua jornada, né, com Jesus, né? Talvez esse seria um bom conselho também para o pessoal, né? Voltar para a palavra, né? Verdade. A base da palavra de Deus, né? A revelação dada por Deus a nós, ela tem que nortear a nossa vida. Sim. Temos que conhecer a palavra. Esse amor, né? Esse amor à palavra, né? Essa vontade, né, Cristina, de se dedicar, de estudar a Bíblia é fundamental até para o novo convertido. Nossa, para ele conseguir, né, se firmar na fé. Né? Eu estava vendo na internet também, né, uma entrevista, e o rapaz perguntava na rua, lá na Europa, que você era? Então tinha muitos cristãos, né? E aí ele falou, fala o versículo da Bíblia
Eles não sabiam falar um versículo só. Eles, cristão de tradição, né? Isso. Por conta da família e tal. E não sabiam. Aí ele perguntou para outros eram islâmicos. Aí ele falou, fala um versículo lá. E os islâmicos falaram, aquilo me doeu muito no meu coração. Eu vi isso aí também. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo com os seus filhos? Nós temos a verdadeira palavra e nós não estamos guardando ela no coração. Então eu falei, nós temos que incentivar a nova geração a ler a palavra. Porque hoje tem muitas bandas cristãs famosas e as pessoas acham que ir lá e louvar e cantar junto ali, você já é cristão, né? Se emocionar já é cristão. E lógico, o começo é isso, né? Os louvores, eles ajudam para a gente que não entende, que não sabe orar ainda, ele ajuda, mas ele é só o começo, né? Não pode ser o todo. A gente precisa ter aconselhamento, né, também. Verdade. Uma dúvida, como é que começou vamos fazer uma igreja, vou ser pastor. Como é que foi isso daí, pastor? Eu era policial militar na ocasião e comentei com a minha esposa que aquela carreira já não tinha mais sentido para mim, em função de eu não poder progredir dentro dela. Eu nunca pensei em ser pastor, como a Tina já disse. O que nós fizemos então? Começamos a conversar qual era o rumo que nós íamos dar na família. Então, vamos fazer faculdade. Eu falei, você paga o preço para cuidar das crianças, eu vou estudar. Estudar o quê? Aí ficamos entre direito e teologia. A teologia por quê? Porque nós queremos fazer bem para as pessoas e aquilo que foi feito para nós queremos fazer para outros. Aí então me envolvi com teologia nessa perspectiva. E ela pagou um preço altíssimo, 4 anos de estudo, cuidando de 3 filhos, também trabalhando, e eu trabalhando também. A vida não era fácil, mas nós perseveramos, graças a Deus, e conseguimos concluir esse bacharel. Eu falo que ela se formou comigo, né? Que ela não só me ajudava na questão de olhar as crianças, mas também me ajudava nos trabalhos, porque eu não tinha tempo. Eu trabalhava das 7 às 6, depois entrava no seminário e ainda tinha igreja. Então, os trabalhos ela fazia também, ela estava fazendo a faculdade junto. Me ajudava a fazer trabalhos, né? Nós tínhamos que desenhar mapas, por exemplo, em pano, naquela época. E ela me ajudava muito, porque ela é muito boa nessa área artística, mas também me ajudava em resumos. Enfim, a gente fez uma parceria muito bacana aí para a formação. E dentro da formação eu conheci um professor americano, ele era pastor da Comunidade de Cristo, o Damon Martins. E esse homem começou a se encantar com a minha dedicação. E acabou me convidando um dia para almoçar com ele. Nós estávamos com um problema na igreja onde nós nascemos para Cristo. A igreja estava com um problema e eu via, em função dos estudos, que aquilo era uma distorção do evangelho. O que você via na Bíblia não era o que estava acontecendo ali. Não era o que estava acontecendo. E aí nós fomos convidados a procurar uma igreja com o nosso perfil pela liderança dessa igreja. Saímos muito entristecidos da ocasião dela. E esse professor nosso, Demi Martins, me convidou para estarmos almoçando e ele me fez um convite para congregar na Comunidade de Cristo. Eu e minha esposa fomos. A igreja era muito pequena. Nós ficamos assim um pouco desapontados pelo estilo da igreja. Nós nascemos numa igreja pentecostal, uma igreja mais avivada, e aquilo deu um choque. Pastor, para quem está ouvindo a gente, o que é pentecostal e avivada? Que tem muitos não cristãos que estão ouvindo também. Eu trato o pentecostalismo como quem crê em todos os dons do Espírito Santo, né, descrito na palavra, praticados na igreja hoje. Ou seja, eles estão aí presentes. Uma igreja mais com reações físicas, né? Assim, vamos supor, assim que fala, mas a pessoa dança mais, é mais... É isso? Não. Pode ser e pode não. Não é, tá. Esses são aspectos culturais. Mas, teologicamente, é uma igreja que crê na atividade de todos os dons. Não é uma igreja que crê no cessacionismo, por exemplo, que crê que parte de dons cessaram com os apóstolos e outra parte continua aqui com a igreja. O pentecostalismo não crê nisso. Então, a nossa igreja onde nós nascemos cria sim. E cria também no sacerdócio santo, que é o sacerdócio de todos os filhos de Deus, de todos os membros da igreja, não só do pastor.
A igreja tradicional, ela foca mais no pastor, apesar que algumas pentecostais também. Mas com o advento das comunidades, isso foi mudado. O pastor descentralizou esse governo, essa liderança e compartilhou com equipes maiores. Esse é o estilo da comunidade do passado e a União hoje do presente. Ela crê no sacerdócio santo, na atividade de todos os dons. Nisso ela traz esse elo com o pentecostalismo, mais liberdade para o povo se manifestar em orações, em revelações, fica muito mais... Não é só o pastor que tem poder de orar e curar, não, qualquer ele pessoa. Ter a visão para a igreja. Nós temos líderes que têm visão e têm revelações e eles cooperam com essa revelação e essas direções com o pastor. Tudo ou é em conjunto, o pastor. Isso. Tipo, e o pastor, então, não é o rei ali que decide vai somando tudo sozinho. isso, né? Porque ele não detém todos os dons e dá o norte, segundo as cabeças que estão andando com ele. Então, nisso, eu caracterizo mais o pentecostalismo, não dogmaticamente, que é fazer barulho, dançar, isso aí. São manifestações culturais, na minha opinião. Você está falando um pouco dessa questão do choque, né? Talvez, podemos dizer, cultural, vamos dizer assim. Viviam num ambiente onde vocês nasceram para Cristo, de repente vem para uma igreja que tem um outro perfil, uma outra prática de culto, né? Uma liturgia bem diferente, né? Deu vontade de desistir? Como é que foi o negócio? A Tina, sim. Vamos voltar. Isso aqui tá estranho, vamos voltar. Cris? Quero não, Cris? Eu chorava de saudade, né, da outra igreja. As pessoas, né, também. E a maneira. Ele falava assim, vamos louvar, sente-se. Aí nós sentávamos. E para mim, louvar era levantar a mão, era adorar, se possível, joelhar. Não, e lá a gente ficava sentada, louvando a Deus. Aí, para mim, aquilo era um choque. Como assim? Não tá certo isso. Eu falo assim, quem era mais pentecostal lá na época era o Samuel, porque às vezes Samuel às vezes umas coisas meio Pra quem não sabe, o pastor, ele era baterista nessa época já ou não? Ele era baterista. Mas não com a bateria da maneira que você imagina. Mas, assim, o que realmente fez com que vocês permanecessem? Eu tinha uma convicção pessoal no coração de que eu precisava ajudar o Deimo e que Deus tinha algo para fazer naquela igreja através da minha vida. Não sabia como isso ia desenvolver-se. O Deimo nunca prometeu nada para mim, nunca falou nada de pastorado. E eu também não tinha isso no coração. Nós tão simplesmente ajudávamos. E eu gostei muito do Deimo. Ele era um cara muito educado, ele era um cara, assim, pastor mesmo na acepção da palavra, de cuidado, de carinho. Ele tinha paciência comigo. Eu era, ainda sou temperamental, mas eu era um temperamento descontrolado, vamos dizer assim. Eu não tinha ele sob domínio próprio ainda. E o Deimo discernia isso em mim. E ele me ajudava, porque ele era dócil. Era uma característica muito forte. Ele era muito oposto de mim. Manso, muito, né? Então ele me quebrantava. A Bíblia fala que o amor de Deus nos constrange. Então quando você anda com uma pessoa que tem esse dom de exortação, esse dom de consolo, esse dom de paciência para andar, né, conosco, fruto do Espírito, né, te constrange. Porque você fica bravo com algumas coisas, mas ele vem com tanto carinho, com tanta humildade. Quebra a gente. Quebra. Porque às vezes a gente aprende que reagir, se não for com violência, com barulho, você não reagiu, né? Você imagina, eu vim da Polícia Militar, né? Eu vim de confronto, de futebol. Eu tenho esse tipo de histórico, né? Militarismo. Aí era complicado. E ele não, ele é todo meigo, todo, sabe, educado. Então ele agregou demais na minha vida. Sim. E eu percebi que eu precisava ficar. Eu falava para a Cristina, para minha esposa, né, a Tina, olha, vamos ficar porque Deus tem algo para fazer. E tinha. Tinha. Aí ele percebeu que nós perseveramos, aí ele convidou, falou, Lair, você não quer assumir a igreja? Eu estava terminando teologia, em 95 eu terminei, e assumi a igreja em 96, janeiro de 96. Olha. Eu aceitei, eu falei, cara, eu não tenho cultura religiosa. Ele falou, não tem problema, vai ser melhor para a igreja. Você não ter essa cultura, você vai se forjar dentro do processo. Para nós custou bastante, né, querida? Mas valeu a pena. Glória a Deus. Valeu a pena. E a igreja era onde nessa época? Na Pascoal Inec, em frente ao batalhão da Polícia Militar, na zona norte da cidade. Só para te lembrar da polícia. Ó, de onde eu te tirei.
E nisso ainda tinham lá, eram 30 pessoas nessa época ainda, mais ou menos. Eu assumi a igreja, nós ficamos com 26 pessoas. Olha. 26 pessoas. E de lá para cá, Deus tem honrado muito. E como foi a ideia para poder crescer? Como que começou esse O Damon foi embora, né, em 96, em julho de 96, e veio o pastor Lou no ano seguinte. O Lou Honeyfield, já falecido, nosso irmãozão e amigo pessoal nosso, meu, do Samuel. É norte-americano, né? Norte-americano. Ele veio com a esposa, a Blanche, e nós começamos a trabalharmos juntos, trabalhamos 17 anos juntos. E o Lou agregou assim, um valor dentro da administração, uma visão de organização muito importante e também de parceria com igrejas americanas. Ele trouxe para nós uma confiança e também, vendo no meu relacionamento, eu e do Samuel com ele, ele pôde aprender conosco, porque nós dois somos temperamentais e temos posicionamento muito fortes. E o Lou também era assim. Aí nós precisamos termos tolerância, né, exercitar a tolerância um para com o outro dentro desse processo, e isso edificou muito a nossa vida e fez com que a gente se tornasse assim, amigos bem chegados. Mas eu vou falar uma coisa aqui. Eu acredito que as mulheres que fizeram diferença. Porque os três eram extremamente temperamentais, e volta e meia eles quebravam, assim, literalmente brigavam. 3 líderes natos, isso, né? Como é que convive 3 líderes, E aí nós, mulheres, ficávamos assim, naquele panos quentes. Apaziguando, sabe? Orando. Mas falando, o americano, ele tem que ser o number one. Os caras têm uma coisa de querer trazer para nós a cultura, o evangelho cultural. E eu dizia para o Lolo, deixa eu viver o evangelho do jeito que eu interpreto, da maneira com que eu vivo, porque isso para mim é espontâneo. Isso para mim é minha essência. Aí eu tenho mais segurança se eu vivo o evangelho a partir das minhas convicções. Se eu colocar as tuas convicções e o teu saber na frente do meu, eu me anulo. E ele foi paciencioso no sentido de entender isso, mas ele ficava muito bravo de ver eu fazer besteiras. E é normal quem começa a liderar, sem estrutura, fazer coisas erradas. É natural. Você nunca havia pastoreado e assumiu um desafio grande de pastorear, né? Então, é muito interessante. Mas o que a Cristina falou das mulheres aí, vocês são importantes, é lógico. Mas de fato, nós levantávamos a bandeira branca da paz. E a oração... a gente ficava assim com a bandeira branca, sabe? Quando ela falou de homens temperamentais, eu me lembro de Paulo e Pedro. Paulo vai lá e exorta Pedro, porque Pedro dissimulou entre os judeus. Quando ele estava lá entre os gentios, tudo bem. Quando chegou os judaizantes, ele foi para o lado do judeu. Paulo falou, cara, não é lícito você fazer isso aí, não. E deu uma dura nele. Então, o nosso relacionamento, por anos, foi assim. Hoje nós estamos mais maduros, graças a Deus. O Lou também, da caminhada, se amadureceu bastante. E nós aprendemos a respeitar o perfil de cada um. Cada qual dando aquele que lhe é de direito, no sentido do dom, da inserção do Samuel nas áreas que ele tem talento, eu na minha área e o Lou na área dele. E assim eu consegui desenvolver o pastorado. E a igreja está aqui hoje, uma realidade, louvado seja o Senhor. Depois de... Nós temos 30 anos de ministério. 30º ano já. Eu só queria dizer que os três, eu, Laércio e Lou, nós somos aquele versículo bíblico, o ferro afiando ferro. E sai faísca, né, Cris? Não tem jeito, né? Quando o ferro afia o ferro, vai sair faísca. Mas quando fala assim, parece que não, não, mas é com respeito, gente. É ferro afiando ferro com respeito, isso. Mas sai faísca. Mas também, muitas das nossas questões tinham muito a ver com a igreja, não é pessoal, não é um homem contra o outro homem. Mas isso é um conselho muito importante a dar para quem está nos acompanhando. Presta atenção que todo relacionamento é necessário ser autêntico, íntegro nele. Você tem que viver ele por inteiro. Não dá para viver parcialmente. E isso você tem que viver na sua essência. E quando você vive na sua essência, seja com casal, seja com parceiros de trabalho, seja no ministério, você vai encontrar pontos de atritos, de confronto, que é natural. Porque o Samuel não é igual a mim e eu não sou igual a ele, assim como eu não sou igual a minha esposa e ela não é igual a mim. Então, se nós formos autênticos e íntegros, nós vamos ter que, num determinado momento, no encontro, aqui na diferença, termos um acordo.
E, às vezes, esse acordo é acalorado. Mas não pode ser, como Samuel disse, pessoal. Tem que ser tratativas de processos. O amor que eu sinto pelo Samuel como amigo, e o amor que eu sinto pela minha esposa como minha mulher, são inquestionáveis. O vínculo é o amor, né? É o que inquestionável. Faz permanecer juntos, né? Não se trata ou não se joga com a amizade aqui. Mas os processos precisam ser tratados 100%. Se não tratar, porque isso não é amizade. O pessoal, não às vezes, casamento, o pessoal às vezes confunde isso, né? Confunde. Tenta poupar o outro de uma verdade. E, na essência, quem você é, se você se anula, com o passar do tempo, ao invés do relacionamento se fortalecer, ele enfraquece. Enfraquece, é verdade. Ele enfraquece. E talvez essa falta de transparência, de tratativas, né, que são feitas de uma forma na luz, às vezes acalorado, mas com amor, é a razão de tantas divisões, né? Sejam separações em relacionamentos ou até mesmo ministérios que se quebram, né? Então. Que as pessoas às vezes não aceitam serem... Ninguém gosta, né, da pessoa falar, olha, isso está errado, isso que você está fazendo está errado, né? Vamos por outro lado. A maioria das pessoas não gosta disso, né? E acaba, ao invés de pensar, será que tem razão, né? Será que faz sentido isso? Já coloca aquilo como eu sou certo, eu sou perfeito, tchau, tô indo embora, né? Isso, acaba se isolando, né? Vivi, tem um texto bíblico que a Bíblia fala em Romanos 12, não se amoldem ao padrão deste mundo. Eu interpreto isso justamente dentro dos relacionamentos. Eu não me amoldo ao padrão do mundo, eu me amoldo ao padrão do meu irmão. Ou da minha irmã, da minha família. No sentido de perceber qual a cultura, qual a maneira dela me perceber. Minha mulher, por exemplo. Como é que ela me percebe, como é que ela me tem enquanto parceiro dela, enquanto pai, enquanto pastor, enquanto amigo dos meus amigos. Então, a opinião dela tem um peso muito relevante para mim. Então, eu me adequo a isso, porque eu tenho que viver e viver bem com ela. Então, essa dinâmica de me amoldar-se a ela, eu estou me amoldando a Cristo. Porque ela é a igreja viva, ela é habitada pelo Espírito. A pessoa fala, se amolda a Cristo, e não sacrifício racional a Cristo, se amolda a Cristo. Mas Cristo acaba se tornando um conceito abstrato se eu não trago ele na realidade para dentro de um relacionamento pessoal. Para a vida mesmo. Aí eu tenho que exercitar a boa ética no meu relacionamento com meus irmãos, a boa ética no meu relacionamento com a minha esposa, com meus filhos, e aí então, me adequando a essa diferença que ele me oferece, eu vou me sendo transformado por Deus numa pessoa mais longânima, mais misericordiosa, mais pacienciosa, mais bondosa, mais tolerante. Aí vai. O fruto do Espírito vai acontecendo na sua vida de uma maneira dinâmica. É o ser crente todo dia e não só no domingo na igreja. Por isso eu falo do pessoal manter comunhão com a igreja. Pessoal, você é contra o pessoal que desigrejado? Eu não gosto também desse termo. Mas eu penso que a pessoa está se isentando da comunhão que transforma efetivamente a nossa vida, porque não pratica o amoldar-se a Cristo de uma maneira plena no relacionamento com o meu irmão, com a minha irmã. Tá certo? Sim. Uma coisa que é muito importante, você tocou nesse assunto, talvez para quem está com a gente, né, é a questão de papéis, né? Tanto nos relacionamentos, cada um entender de fato qual é o seu papel, né? A esposa, o marido, né? Os filhos. E não é diferente também enquanto líderes de uma igreja, né? Entenderem qual é o seu lugar, né? Então, a igreja ela tem um líder, né? E o pastor, líder da União Church, é o Laércio. Então, o Senhor o colocou, né? Não foi ele que se denominou este líder. Então, nós estamos debaixo desse pastoreio. Às vezes as pessoas têm dificuldade também de entender ou lidar com isso, né, Laércio? E é interessante também que às vezes as pessoas vêm, né, na igreja, nossa, que igreja grande, bonita, mas não sabe que quanto sacrifício começou foi feito, assim, né? Ontem, antes de dormir, eu É. fico conversando às vezes com a Isabela, o marido viajou, e aí a gente estava conversando, ela falou, mãe, você viu que já faz quase 10 anos que a gente está indo na igreja? Olha. Eu falei, oh, será? É tudo isso? Ela falou, mãe, que eu tinha 3 anos, ela já vai fazer 13. Beleza. E ela falou, mãe, você lembra como era antes? Que a parede era diferente, o piso era diferente, tinha um escrito. Então, assim, não tinha essas luzes todas, não tinha toda essa estrutura de som, dos telões, não tinha nada disso. Foi um crescimento, não é? Surgiu agora e já, olha que maravilha, que fácil, né? Não é um trabalho árduo de anos, né? E a gente, por trabalhar, sempre, quando a gente vê, a gente já quis se
fazer parte mesmo, né? Trabalhar nos bastidores, ajudar no que fosse preciso. Então, a gente viu esse crescimento gradativo. A pessoa, às vezes, chega aqui, né, e fala... acha que é fácil. Que fácil. Ou então, né, falar, assim. vai ser fácil ser pastor, mas eles não veem o outro lado, que é o lado também da construção, né? Quantos banheiros foram lavados, né? Quantos chão foram limpos. Eu lembro... A abnegação, né, Cris, né? De realmente... É uma história linda, mas uma história que precisou ser construída, né? Não é fácil. Eu lembro uma vez, nós estávamos na Frei Santos, né? E tinha um salão que nós reformamos um salão velho daquele português, lembra? Sim. E lá, toda vez que ia mudar o tempo, assim, do aluguel, o português queria aumentar. Então, nós riscávamos o Samuel lá nele, porque o Samuel falava para ele assim... Porque o que acontecia? Ficou muitos anos parado o salão. Lugar. E quando nós fomos, nós reformamos, ficou bonitinho, e nós pagávamos certinho. Sim. E aí o português cresceu o olho e falou, não, eu quero dobrar. Aí mandava ele, não, nós vamos sair, português, nós não vamos ficar aqui mais. Aí o português, com medo de nós sairmos de lá, ele baixava o preço. Não é? Foram 3 anos. Negociação, né? São histórias, né? São histórias. É muito importante para os não cristãos, né, que estão assistindo, a gente tem um canal aberto, né, com os pastores. Isso fez muita diferença para mim, para minha família, porque logo que eu me converti, eu queria mergulhar também. Eu quase comia a Bíblia também. E eu assistia muitos vídeos de pastores, pastoras, falando sobre a Bíblia, porque às vezes eu li e também não entendia. E eu estava passando por dificuldades no casamento, e eu não sabia que a gente tinha como se aconselhar com os pastores, né? Eu chamei os dois. Falei, tô terminando, tô largando. Só, tipo assim, tô desistindo. Jogando a toalha. Estou avisando, né? Jogando a toalha. E aí que eles vieram conversar comigo, foram conversar com o marido e tudo. E hoje, graças a Deus que eu não desisti, graças a Deus que eu tinha os dois, né? Pra me aconselhar, e eu fui pra pessoa certa. Às vezes você tá assistindo aí e tá passando por uma dificuldade, aí vai se aconselhar com a amiga que já largou, que já desistiu, né? Ela vai te falar o quê? Desiste também, né? Porque ela não sabe que tem outra vida. E aí a Cris, o pastor, me falando, não, calma, não é assim, né? Existe Deus, quando entra, ele muda tudo. Eu pensava, não, meu marido, ele não quer mudar, não. e realmente muda, mas a gente precisa ter essa disposição, né? De estar debaixo ali do que o pastor fala pra gente, do aconselhamento dos pastores, e estar ali trazendo Cristo pra sua vida todos os dias. E Bacana. aí as coisas podem mudar, né? Isso é muito importante. Você colocou uma deixa aí que é importante nós frisarmos até para ensino daqueles pastores que estão iniciando o ministério ou estão à frente de igrejas. É muito importante que a equipe pastoral seja acessível a toda a igreja. Não faça acepção de um membro que chega hoje ou outro, ou classes sociais. É para todos. E nossa igreja tem essa característica, nós somos acessíveis. O pastor que dirige a igreja, o que nós adotamos para que os relacionamentos não se desgastem, é que os líderes de grupo, os demais copastores, né, que apoiam o ministério, atendam os casais antes do pastor titular ou o pastor líder da igreja. Só chega no pastor líder quando a coisa está assim, já num estado delicado, que ele fala, pastor, não vai dar jeito, a coisa, já tentamos de tudo. Aí, então, o pastor, para não se sobrecarregar, dá uma de Moisés, de assumir primeiro, deixa os outros percorrer esse caminho, porque depois ele entra com uma autoridade onde Deus deu cajado para ele, e ali ele vai trabalhar isso de uma maneira diferente. O Senhor vai honrar a vida dele de alguma maneira sobre a vida de cada família. Atente para o conselho, que aí você se sobrecarregaria, ou vai se sobrecarregar menos do que se você entrar direto dentro dos problemas. Isso. Olhando hoje aí, né, já são 30 anos, né, no ministério. Para vocês, assim, o que foi mais marcante nesses 30 anos, do momento em que vocês se converteram até hoje, onde vocês estão no ministério? Bom, vou falar por mim. Para mim, o que foi mais marcante foi a crise pastoral. A crise. O que mais marcou o pastor foi a crise. Então, existe a crise conjugal e a crise pastoral. Existe também. Crise pastoral, tem.
E se o pastor não tiver crise pastoral, eu não entendo. Não é pastor. Eu acho que não é pastor. Alguns pastores falam, o ministério é uma bênção, o ministério é maravilhoso. Relacionamento com Jesus, inquestionável. Agora, a lida com a igreja, a organização, a lida com esse grupo de irmãos, né, durante todo o tempo, de uma maneira bem ativa, no sentido de você liderar pessoas e acompanhar essas pessoas e dar autonomia a essas pessoas, é um desafio. É um desafio. No teu caso ainda é porque é a mesma igreja, né? Normalmente o pastor fica 5 anos numa igreja, muda, vai para uma outra mais 5 e tal. Nesse caso aqui, nós estamos falando de 30 anos de ministério com a mesma igreja. Acho que meados lá do, sei lá, 16º ano, 15º ano do meu pastorado, me deu uma crise pastoral. Sim. No sentido de falar, é isso mesmo, Senhor? Vou para cá, corro desse negócio, porque desviar de Jesus a gente não desvia nunca. Né? Estamos sempre com Jesus Cristo, como eu disse, é uma benção. E aí, como é que fica? Aí eu tive vontade de sair da igreja, de deixar outro assumir o pastorado, e graças a Deus pela crise. Eu vim conhecer depois o Carlito Paz, me ajudou muito, trazendo para mim assim, convicções da visão que eu detinha da igreja, no meu coração. Conheci a igreja da cidade posteriormente. Hoje nós temos assim, uma amizade enorme com muitos pastores, né, no Brasil, mas o pastor Edson Gouveia, que me acompanha há 22 anos, foi sim, uma peça fundamental para me segurar dentro do ministério, para me segurar dentro da vocação pastoral de estar à frente da igreja. Mas isso que marcou mais. Me marcou porque faz você migrar de uma instabilidade para um momento de estabilidade. De você olhar e se definir. Não, é aqui que Deus me quer, desse jeito que eu vou caminhar. E por isso nós estamos aqui até hoje. Com 62 anos, eu tenho convicção de que tudo que eu tinha que passar, eu já passei. Agora eu tenho que colher fruto. E nesse tempo, pastor, tem muitas histórias, né, de conversão, de mudança de vida, que vocês já presenciaram, né, que foram usadas. Eu falo, lógico, não foram vocês os responsáveis, né, que o responsável é Jesus, é Deus, mas vocês foram usados ali para ter essa mudança de vida, né? E isso traz um ânimo a mais ali, né, para você falar, não, se eu puder ser usado para transformar a vida de né, vamos para frente. Tem algumas histórias de mudança que dá para contar aqui, que não vai comprometer ninguém, não precisa dar nomes. Mas tem alguma mudança grande, assim, que vocês... Tem a minha, já contei mais ou menos, mas tem mais. Com certeza tem muita história, né, de mudança de vida. E que se a pessoa não tivesse encontrado Jesus, a história seria outra, né? Tem um rapaz que congrega conosco, eu não vou citar o nome em função de ética, porque também não pedi permissão para ele. Fazem 22 anos que ele congrega na União, na nossa igreja aqui. Ele apareceu pedindo para capinar um terreno. E eu olhei e eu conheci ele. Conheci porque eu era policial e eu participei de processos onde ele estava envolvido nisso. Então ele foi presidiário. Aí eu falei para a secretária na ocasião, deixa ele capinar, fala para ele na hora de receber, vim aqui que eu vou pagá-lo. Aí ele entrou no meu gabinete e ele sentou, e eu chamei ele pelo apelido. E ele me olhou e falou, o senhor me conhece? Eu falei, conheço muito bem. Ele estava achando que você estava tendo uma revelação. Falou, bicho, é Deus, falando comigo. Eu chamei ele pelo codinome. Como assim? Ninguém conhece. Aí eu disse para ele, eu fui policial antes de ser pastor, eu te conheço da sua época. Ô, pastor, foi então. Gostaria que você começasse a congregar aqui, que eu quero te acompanhar. Esse moço está até hoje conosco. Glória a Deus. Deus transformou a vida dele. E a igreja está sempre precisando de favores dele, no sentido dele acompanhar um enfermo, ele faz esse tipo de trabalho conosco, ou algum outro trabalho que ele vem. Nós estamos, assim, criamos uma amizade bonita. E há 22 anos nós estamos andando. Então, como que o evangelho é maravilhoso, né? O evangelho traz um policial, eu me tornei ex-policial, eu já havia convivido com ele na marginalidade, e de repente a gente se encontra. E hoje nós somos irmãos em Cristo. Então a transformação deste meu irmão em Cristo e da minha própria vida me mostra que o evangelho é capaz de fazer vidas se convergirem de lados opostos.
onde ninguém acreditaria. Deus é Deus da improbabilidade. É Deus que transforma aquilo que a gente não acredita mais. Né? E faz unir duas pessoas de dois extremos diferentes. Não é verdade? Então, para Deus não existe impossível. Assim, né, e o interessante, né, com este irmão assim, é que ele tem um amor, uma gratidão, um carinho tão grande. A amizade é muito bonita que a gente tem. Com Jesus e com a igreja também. Né? Então, se sente parte da família. Né? É verdade. Isso é extraordinário. Né? Então, muito lindo mesmo. E a sua crise, qual foi? Então, não a crise, o que te marcou, né? A dele foi a crise. Eu costumo dizer para ele que nós estamos vivendo o melhor tempo, sabe, hoje. Pelo reconhecimento da igreja, somos tratados com muita honra. Não foi assim no passado. É como ele falou, nós iniciamos, nós não tínhamos cultura religiosa, então nós fizemos muitas coisas erradas, né? E aquilo tudo pesava no coração, né? Eu falava para ele que eu não gostava muito da questão da disciplina na igreja. Eu até passava mal. Eu pedia para Deus para passar mal. Eu falei assim, Senhor, será que eu não posso ficar doente em casa? Nesse dia eu não vou. Dar algum treco para eu desmaiar aqui e não poder ir na igreja. Mas nada me acontecia, mas nem gripe eu não pegava. E aí eu tinha que vir e participar daquele momento constrangedor. A gente percebe assim que fez parte também do crescimento, sabe? Sim. Esse tempo de disciplina é o pastor versão bruta, né? Nossa, era muito embrutecido. É a primeira versão. O policial estava desencarnando. Não havia sido exorcizado ainda. Usava ainda clavas, sabe? Aquelas clavas, assim, homens das cavernas. Então, nós passamos todas essas fases aí da igreja, né? De muita rigidez. Então, esse tempo aí, para mim, foi o pior, né? E também a crise dele querer... ele tinha essa crise. Mas será que nós estamos no lugar certo, na hora certa? Porque quando tem dificuldades, às vezes você questiona isso. Falou, Senhor, eu queria te servir, mas será que eu estou no lugar certo? Né? Passa esses questionamentos. Mas, graças a Deus, passou. Glória a Deus, e Deus foi só fortalecendo e mostrando a direção. Então, eu falo para ele, hoje nós estamos vivendo muito bem. A gente está caminhando aqui, né, para o fechamento desse papo tão gostoso, né? Mas a gente queria pedir a vocês, e como pastores também, deixar uma mensagem para aqueles que estão nos assistindo. Talvez tem pessoas também em crise, não sei, seja ministerial ou conjugal, como a gente já comentou aqui, né, Vi? E de repente estão precisando de uma palavra. Então, fiquem à vontade. A palavra diz assim, que Jesus é o mesmo hoje, ontem e vai ser eternamente. Então, vale a pena apostar nele, né? Porque ele tem a resposta de todas as nossas dúvidas, perguntas, dos nossos sofrimentos. Então, vale a pena seguir Jesus, viu? Eu falo que foi a melhor coisa que me aconteceu na minha vida, foi ter encontrado Jesus. Ele deu sentido, razão de eu viver, né? E eu quero seguir ele enquanto eu viver, eu quero estar servindo ele, voltar para a casa do Senhor, como diz no Salmo 23, né? E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém. Bacana. Eu quero deixar para você que está nos acompanhando e para nós aqui que estamos batendo esse papo, de que você não deve estranhar o fogo ardente que há entre vós. Fogo, na palavra de Deus, vem para nos purificar. Não tenha ele como juízo. Juízo é para aqueles que não estão em Cristo. Nós que estamos em Cristo, temos esse fogo que vem para a nossa vida para nos purificar, nos melhorar em Cristo Jesus. Creia nisso em nome de Jesus. Tá certo? Outra coisa que eu gostaria de te aconselhar, que eu faço desde o início do meu chamado, desde o início de que Deus me trouxe uma responsabilidade ministerial. Guarda no teu coração a palavra de Deus para não pecar contra o Senhor. A palavra de Deus, amado, ela faz toda a diferença no seu coração. Está no Salmo 119, verso 11, esse texto. Eu guardo ele desde o dia da minha ordenação. Lide com a verdade. Quando você trata todas as pessoas a partir da verdade, primeiramente, verdade traduzida na pessoa de Jesus, o Verbo encarnado, e Bíblia Sagrada, a Bíblia revelada, se você tiver tanto esse relacionamento com Jesus como absoluto, e a palavra como absoluto, e ambos vão traçar no seu coração princípios e valores inegociáveis. Princípios e valores que você vai viver com outras pessoas, vai viver dentro dos processos e vai sair de todos eles aprovado.
no nome de Jesus, porque Deus vai honrar a sua vida. Tá certo? Amém. Faça isso que vai dar tudo certo. O pastor... No final, como a Tina disse, vai passar, tudo passa. O pastor fala uma frase, sempre fala no púlpito, e isso me marca sempre, que não existe uma forma de viver melhor do que a forma que Cristo, né, nos ensinou. Não tem. Eu já vivi de outra forma e hoje vivo diferente e não tem coisa melhor, não tem ritmo de vida melhor, né? O estilo de vida de Cristo é maravilhoso. Então, não perde tempo, não. Não perde tempo, não. E é isso. Corre para Jesus. Tá difícil? Corre para Jesus. A gente fica por aqui com o Altos Papos Podcast. Logo, logo tem mais um episódio novo para você por aqui. Fui.